Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor. Louvado seja Deus. Glória seja dada ao Senhor nessa noite. Deus Todo-Poderoso, o Deus da minha, da tua e da nossa vida. Aleluia. O motivo pelo qual estamos aqui, a razão por estarmos aqui. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Mesmo estando fraco, mesmo estando em dificuldade, aqui estamos para adorar esse Deus maravilhoso que nos sustenta, que nos revigora, que nos dá força. Aleluia. Muitas vezes o corpo, irmãos, fica dolorido, doendo, pedindo cama. Ah, meu Deus, mas Ele nos dá força e assim vamos à casa dele adorá-lo. Aleluia. E nós estamos aqui neste propósito, nessa noite, louvado seja Deus, aleluia. Glória a Deus. Nem preciso falar para os irmãos como estou, porque os irmãos já sabem, em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, que campanha abençoada. Que campanha abençoada. Aleluia. Ontem, o presbítero Jonades pregou uma mensagem maravilhosa. Estava um pouco enfermo, né? Eu passei pela mesma situação hoje. Me bateu uma febre, irmão. Mas eu vou. A Beatriz disse assim: não dorme não, papai, bora. Eu deitado, esparramado na rede. Não, filha, nós vamos, em nome de Jesus. Glória a Deus. E aqui estou, para a honra e glória do Senhor Jesus. Não estou sentindo mais o corpo quente, não estou sentindo mais sensação de febre, porque o Senhor nos revigora, o Senhor nos dá força, amém? Louvado seja Deus, pois estamos em Betel, aleluia, louvado seja Deus. Versículo 7, vamos ler só um versículo, porque já foi lido todos os dias, os irmãos já sabem a leitura de cor, louvado seja Deus, e que bom é que nós guardemos na memória a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Capítulo 35 de Gênesis, no versículo de número 7. Hoje é uma noite de chamado, aleluia. Chamado a voltar. Oh, glória. Amém, igreja? E edificou ali um altar e chamou aquele lugar de El-Betel, ou El-Betel, porquanto Deus ali se lhe tinha manifestado quando fugia da face do seu irmão. Por ter que sentar glorificando esse Deus maravilhoso, esse Deus tremendo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ah, Deus santo, poderoso. Amados, a história de Jacó, os irmãos já conhecem. Da tribulação em sua vida com seu sogro, da prova que ele passou no deserto, indo até a casa de Labão. Louvado seja Deus. Mas foi ali no meio do vale, no meio do deserto, que o Deus Todo-Poderoso, fiel e verdadeiro, aparece para Jacó. E ele vê uma visão tremenda, uma visão parecida com a visão que teve o primeiro mártir da igreja, louvado seja Deus, Estevão, pois ele vê o Senhor nos céus. Claro que há uma diferença. Ele estava sendo apedrejado e Jacó estava fugindo do seu irmão, amando da sua mãe. Mas ambos viram ao Senhor. Aleluia. Ambos viram ao Senhor. Tiveram a visão do céu. Ah, Deus santo.
tiveram uma experiência profunda com Deus. Nesta passagem bíblica, louvado seja Deus, no capítulo de número 35, o primeiro versículo, louvado seja Deus, diz: levantemo-nos. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Primeira coisa, há um chamado. Deus fala direto com Jacó: levanta-te, meu servo, e volta a Betel. A segunda ordem do Senhor é: faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando tu fugia da face do teu irmão. Há um chamado. O chamado de Deus para que Abraão volte ao lugar aonde ele teve a experiência com ele, aonde ele fez a promessa a Jacó. Betel, os irmãos já sabem, significa casa de Deus. Antes era chamada luz. Olha que maravilha. Era chamada luz. E a Bíblia faz questão de frisar que esta cidade, ela tinha outro nome, mas a partir daí ela começa a se chamar Betel, ou seja, casa de Deus. Notemos, irmãos amados, que quando Jacó está fugindo do seu irmão, ele ali tem a visão do céu e ali faz uma coluna. Aleluia! Uma coluna em memorial à experiência que ele teve com Deus. Coluna não é altar. Aleluia! Coluna não é altar. Coluna é memorial. Quando o seu sogro se encontra com ele e Deus diz: olha, se tu tocar no meu servo, tu vai se ver comigo. Labão fica assustado e ele levanta ali uma coluna e faz um pacto com Labão. Aquela pedra, aquela coluna de pedra levantada não é um altar. É para que eles, quando chegassem na divisa, se lembrassem de que tinham feito um acordo. Aquela pedra representava o memorial do acordo, ou seja, para lembrar. E Jacó levanta uma coluna. Jacó segue a sua vida, construindo família, os seus negócios. Quero pular essa parte que já foi muito bem explorado pelo presbítero Jonatas ontem. Mas hoje, irmãos, eu quero dizer uma coisa para os irmãos nessa noite. O Senhor está chamando. Aleluia. O Senhor está nos chamando a uma decisão. Muitas vezes pode estar pensando: essa mensagem aí é para evangelismo. Não, Deus está falando com a sua igreja também. Aleluia. Deus está falando com o seu povo. Ei, te levanta, sobe a Betel e constrói um altar ao Deus que te apareceu. Aleluia. Jesus, Deus está nos chamando para voltar. Aleluia. A essência. Aleluia. Deus está chamando para voltar à essência. Oh, glória a Deus. Há um chamado.
Muitas vezes, irmãos, perdemos a essência e nem percebemos que a essência está se esvaindo. A essência, irmão, é a pureza. Quando se tira uma essência de uma planta para se fazer um perfume, se extrai o melhor da planta. É a melhor parte da planta, é a essência, ou seja, aquilo que dá o cheiro, aquilo que é forte, que quando impregna na pele não sai. Leva-se um tempo para sair. O Senhor está nos chamando para ter um reencontro com Ele verdadeiramente. Aleluia. Esses 2 hinos que a irmã Sara cantou, irmão, eu estava em tempo de espocar minhas cordas vocais ali, porque são hinos que falam no nosso coração. Adoração, 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 aleluia. Devemos retornar à igreja, aleluia, o lugar onde tivemos o encontro com Deus. E este lugar é Betel, e Betel é casa de Deus, aleluia. Precisamos voltar a sentir a presença de Deus, aleluia, a essência de Deus dentro de nós, oh glória. Precisamos voltar a experimentar milagres, curas, oh Deus santo e querido, conversões em pregações. Precisamos voltar à essência, e a essência da fé é onde tudo começou. Jacó tem a sua experiência profunda com Deus naquele lugar. Ele fica temeroso e diz: eu não sabia que aqui era a casa de Deus. É como se ele dissesse: eu não sabia que Deus morava aqui. Embora Deus diga que não habita em templos feitos por mãos humanas, quando Salomão constrói o templo, aleluia, e ele ora, e o templo se enche da glória de Deus, ele diz: eu me agradei, e aqui eu vou me fazer presente, aleluia. É tempo de voltar a Betel. Deus está nos chamando à comunhão, à essência da fé. Devemos olhar para dentro de nós e vermos se estamos lá, se estamos em Betel. Se não, vamos fazer uma autoanálise e dizer para nós mesmos, perguntar: o que me afastou de Betel? O que está me afastando de Betel? Aleluia. Fora de Betel, irmão, só tem angústia. Fora de Betel, irmão, só tem tribulação. Fora de Betel só tem, irmãos, muitas vezes até possessão. Quando se perde a essência, quando se afasta de Betel, a vida desanda, perde o rumo, perde o norte. Por quê? Porque está faltando a essência. E a essência dentro do crente, irmãos, é a chama do Evangelho, é o amor a Deus, é o amor à casa de Deus, o amor às coisas de Deus. Aleluia. O Deus de Jacó, ou seja, o nosso Deus, quando ele aparece a Jacó, ele diz: eu vou ser contigo. E ele foi. Sabe por quê? Porque Deus é fiel.
abençoou, protegeu, chamou de volta. Jacó estava longe de Betel, mas Deus ainda estava protegendo. Aleluia. E quando Deus fala com Jacó, Jacó se lembra: esse Deus que está falando comigo é o mesmo Deus que falou comigo em Betel, é o mesmo Deus que foi fiel comigo até hoje. E aqui eu consegui prosperar, consegui bênção. Agora preciso voltar a Betel. Aleluia, louvado seja Deus. Lembra de quem esteve contigo no dia da angústia. Lembra de quem esteve contigo nos dias difíceis. Quando olhava para um lado, para o outro e não via solução. Aleluia. Quando olhava, irmãos, e dizia: pronto, não tem mais jeito. Aleluia. O Deus de Betel te estendeu a mão. Sabe por quê? Porque Ele é fiel. Reconheça a graça, a proteção divina que só tem em Betel. Se lembre dos vales que Deus te tirou. Aleluia. Te lembra dos livramentos que Ele já te deu. De quando muitas vezes você experimentou chegar perto da morte, mas Deus o livrou. Fez igual Ele fez comigo e disse: não é hoje o seu dia, não. Aleluia. Não é hoje o seu dia. Ele sustenta. Ele sustenta. Precisamos voltar à essência. Aleluia. E voltar à essência, irmão, é ter a memória da fidelidade de Deus, que Ele estava conosco quando ninguém mais estava. Quando nós estávamos lá no cantinho do quarto orando, angustiado, pedindo socorro e misericórdia. E Deus estava ali. Aleluia. Quando Jacó ele recebe o chamado, ele reconhece que Deus foi fiel, que Deus o tinha protegido dos filhos, principalmente dos filhos de Labão. E ele também, quando estava em Siquém, Deus o havia protegido. Até porque os irmãos sabem o que aconteceu com a filha dele. Irmãos, e tudo isso porque a ordem de Deus foi: volte a Betel. Volte a Betel. Ele parou em Siquém. No meio do caminho, ele desvia para um lugar onde Deus não aprovava. Pois a Bíblia diz que Siquém só tinha gente má. A filha de Jacó vai lá curiar, vai querer conhecer as mocinhas de Siquém, e acontece uma tragédia. Todos os homens daquela cidade são mortos por causa de um passeio que a filha de Jacó foi fazer. Eu digo por causa dela porque ela foi que atraiu a atenção do rei Siquém, do filho do rei, né? Chamar Siquém. Por isso o nome da cidade. Veja, não sai de Betel. Aleluia. Vai voltar a Betel. Teu coração está pedindo para voltar a Betel. Deus está te chamando para voltar a Betel. Não te detenhas. Cuida. Não demora, não perde tempo.
Não perde tempo, irmão. Quando ali Jacó estava, ele diz: agora nós vamos voltar. E aqui, irmãos, tem algo tremendo. Bora, levantem-se. Purifiquem-se. Aleluia. Muda as tuas vestes. Entrega todos os teus deuses. Agora Jacó estava decidido a voltar a Betel. Agora não entrega só os teus deuses, entrega tudo que leva à adoração de deuses. Brincos, pendentes, argolas, correntes, o que tivesse, irmão, que fosse consagrado a outro Deus, precisava tirar, precisava arrancar do meio do povo. O povo precisava se purificar, ou seja, arrancar os deuses da sua vida, arrancar os ídolos e tudo que era pertencente a eles. Aleluia, louvado seja Deus. Jacó estava dizendo para sua família: agora nós vamos voltar para a casa de Deus. E para entrar na casa de Deus, para chegar a Betel, não pode ter ídolos, porque ídolos te detêm no caminho de Betel. Aleluia, porque ídolos te param muitas vezes no caminho a Betel. Então separa o pecado e purifiquem-se, porque nós vamos entrar na presença de Deus. Aleluia. O povo estava se preparando para entrar na presença de Deus. Então veja, Deus nos convida a voltar à essência. A essência da adoração. A essência da adoração sincera. A essência, irmão, de deixar tudo no altar e ter um coração limpo diante de Deus. Aleluia. Oh, Deus Santo. Quando nós chegamos na presença de Deus, irmãos, para experimentar a presença de Deus, para experimentar, para ter uma experiência profunda, para voltar a ter a experiência profunda, se você já teve, precisa largar os ídolos, precisa tirar o pecado, aleluia, precisa se purificar. Precisa se santificar, porque sem a santificação, ninguém, a Bíblia não diz alguns, diz ninguém verá o Senhor. Aleluia. Sem santidade ninguém verá a Deus, e para ter santidade precisa renunciar, precisa santificar, aleluia. E como é que eu faço isso, irmãos? Palavra, oração, doutrina, irmão. É a palavra de Deus, e principalmente na doutrina, que nos faz muitas vezes voltar à essência, que é uma palavra direcionada à igreja para se consertar muitas vezes, ou para dar a direção de como se chegar a Deus e assim ser santo, santo, santo. Aleluia. Deus está nos chamando a voltar à essência.
voltar à essência, irmão, existe desapego. Se nós estamos dentro da casa de Deus em Betel, e se nós estamos odiando o nosso irmão, cadê a essência? Se você vê um irmão caindo e não o ajuda, cadê a essência? Se nós estamos vendo um irmão passando fome, temos comida em casa e não damos a ele, cadê a essência do povo de Deus? Aleluia! Deus está nos chamando, volta à essência. Aleluia! Nada de novo acontece. Nada de novo acontece se nós estivermos em Deus, ou na casa de Deus, e tivermos ídolos conosco. O que vai acontecer é embaraço, é ilusão, é enganação. A quem? A nós mesmos. Sabe o que João diz? Se tu não ama nem o teu irmão, que tu vê, como amar a Deus? Ou seja, como terás essência para amar a Deus? Aleluia, louvado seja Deus. Eu não sei qual é o teu ídolo, mas Deus está nos chamando a voltar à essência, a renunciar. Tem gente que pensa que ídolo é só imagem, né? Não. Ídolo é tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Se tu tem raiva do teu irmão, tu tem um ídolo dentro de ti, a raiva. Se tu despreza o teu irmão, tu tem um ídolo dentro de ti, o desprezo. Se tu ama mais as coisas do mundo do que a Deus, tu tem um ídolo dentro de ti, o mundo. E se tem ídolo, irmão, não tem essência, porque Deus não habita em templo imundo. Deus não habita em templo sujo. Então, para habitar, irmãos, ele precisa ter a essência, ou seja, precisa estar puro. Ai, irmão, mas eu sou humano, sou falho, sou pecador, sim. Ser santo não é ser perfeito, igual muitos pensam, né? Não. Volta a Betel. Aleluia. Volta a Betel. Glória a Jesus. Quem volta a Betel tem a proteção de Deus sobre a sua vida. Mas, irmão, onde é que está isso no texto? Quando a casa de Jacó, o povo que estava com ele, pega os ídolos, dá a Jacó, dá tudo quanto lembra deuses. A Bíblia diz que Jacó enterrou no pé do carvalho, ou seja, deixou em Siquém. Siquém, pois é, ele deixou no pé do carvalho em Siquém. Enterrou, ou seja, se separou. A Bíblia diz que o terror de Deus tomou conta das nações. Aleluia. Tomou conta das nações e ninguém ousou perseguir a Jacó e ninguém da sua casa. Ninguém, irmão. As nações ficaram com medo. E olha que os filhos dele tinham destruído os homens de um reinado inteiro. E até o rei foi nessa. Foi de arrasta para cima. Louvado seja Deus. E nenhuma nação que ali habitava se atreveu a ir contra o povo de Jacó. Proteção divina.
Jacó fica com medo, fica temeroso e diz: agora eu vou ser perseguido, agora vão nos matar, vão nos aniquilar. Quem é uma família de poucas pessoas contra um reino inteiro? Imagine contra nações. Mas o terror de Deus toma conta das cidades que ali estavam. Sabe por quê, irmão? Porque Jacó agora estava andando no propósito. Aleluia. Jacó estava andando no propósito, irmão. E quando nós andamos no propósito, Deus nos protege, Deus nos livra, Deus nos conduz no caminho. Aleluia. Quando estamos andando no propósito, não precisamos temer os inimigos, não precisamos temer quem nos ameaça, não precisamos temer, irmãos, quem quer prejudicar a nossa vida, pois Deus está protegendo. Aleluia. Quem anda no propósito, irmão, está debaixo da mão protetora de Deus. Mas veja, irmão, o processo que Jacó passou, que a família de Jacó passou, chamado, ordem de construir um altar, de voltar à casa de Deus, o chamado, e depois se purificar, voltar, se afastar dos ídolos. Aleluia. Se afastar dos ídolos e assim se santificar, mudar as vestes, irmão. Você muda de comportamento, muda, se santifica, coloca as vestes novas, o novo nascer, o novo nascimento, a qual Jesus diz a Nicodemos que é necessário nascer de novo, ou seja, muda. Aleluia. Muitas vezes, irmão, nós não confiamos que Deus pode nos proteger, tememos qualquer coisa. Louvado seja Deus. Eu vou à noite de moto ali para a congregação de Teobaldes. Quando estava tendo assalto direto ali, roubavam moto, eu e o Daniel nós íamos. Nunca deixamos de ir um dia com medo de ser assaltado, de ser roubado. E hoje eu faço da mesma forma, sozinho com a minha esposa, minha filha, muitas vezes, mas eu vou, porque eu sei que a mão protetora de Deus está sobre mim, e não cai um cabelo da minha cabeça sem que Ele permita. Aleluia. Não temas. Quem está no propósito de Deus, Deus protege. A sombra do Altíssimo, aleluia, louvado seja Deus, a sombra do Onipotente, aquele que está sobre a sombra do Onipotente descansará. Aleluia. Jesus está nos chamando para voltarmos à essência, voltarmos a Deus. Finalmente, Jacó chega ao lugar onde Deus o designou, o chamou, onde orientou aí. Deus vai a Betel, onde eu te apareci. Deus direciona. Então, se você está aqui nessa noite, Deus te direcionou para ouvir esta palavra. Aleluia. Deus te direcionou para ouvir esta palavra. Aleluia. Se você saiu de Betel, Deus te direcionou hoje aqui para ouvir esta palavra. Aleluia. Oh, glória. Jacó, ele não apenas volta a Betel, ele não chega lá de qualquer jeito. Aleluia. Jacó não chega de qualquer jeito. Jacó, a primeira coisa, quando ele chega em Betel, ele constrói um
um altar. Aleluia. E o altar, irmãos, o altar que Jacó constrói é um altar ao Deus que lhe apareceu. Pois a ordem de Deus foi essa: faz ali um altar. E voltar ao altar, irmão, é voltar à essência. Aleluia. Voltar a Betel é voltar à essência. Aleluia. Volta à essência. Oh, glória a Deus. Jacó, ele não apenas faz o altar, ele o restaura, porque ele restaura a aliança com Deus, volta à presença de Deus, pois ali no lugar da coluna agora tem um altar. A restauração. E quando ele faz o altar, ele edificou o altar, e agora ele não chama mais de Betel, ele chama de El Betel, o Deus da casa de Deus. Aleluia. O Deus da casa de Deus. Não basta estar em Betel, precisa voltar à essência. Aleluia. Precisa restaurar o altar, precisa sacrificar, aleluia, de modo figurado. Precisa renunciar e voltar à essência. Precisamos voltar ao altar de adoração. E o cerne dessa mensagem é esse, irmão. Precisamos voltar a Betel, restaurar o altar da adoração a Deus. Adorar a Deus, irmão, não é quando o pastor diz: chegou o momento de começar o culto e agora vamos adorar a Deus. Não, já tem que vir adorando de casa. Não é, pastor? Tem que vir adorando de casa, pois está vindo a Betel, aleluia, louvado seja Deus, ao lugar de adoração, ao altar de adoração. Aqui nós temos que derramar o nosso coração, aleluia, e sentir a presença de Deus. Irmãos, quanto tempo faz que muito de nós não chora? Quanto tempo faz que muito de nós não sente a presença de Deus? Está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. O caminho de volta a Betel está aberto. Aleluia. E sob a direção de Deus. E sabe uma coisa, irmão? O caminho de volta a Betel, o Deus que direciona, Ele não quer saber o que você fez. Ele quer que você volte e restaure o altar da adoração. Aleluia. Não importa aonde você foi. Você pode estar pensando depois dessa mensagem: nossa, eu saí de Betel, mas eu fui para lugares onde Deus não aprova. O caminho a Betel está aberto. Aleluia. E Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para ti: restaura o altar da adoração. Volta a essência. Aleluia. Volta a Betel, aonde Deus se revelou. Aleluia. Deus se revelou para mim nesta igreja. Então para mim aqui é Betel, para mim aqui é casa de Deus, porque foi nesta igreja que Deus se revelou a mim.
Eu estava orando ali. Está aqui a testemunha. Era eu, Daniel. Quem era mais? Tu se lembra? O Marcos. Nós estávamos em bem uns 6. Bem onde está o banco das crianças aí. Irmãos, isso, Deus se revela através da palavra. Sim ou não? Deus se revela através até da natureza. Mas nesse dia Deus se revelou com a sua presença. Eu orando, João Neto é testemunha para encerrar. Aqui, irmão. Não testemunha para encerrar, testemunha do caso. E nós estávamos orando ali, todo mundo chorando, não era? Num fervor, irmão, quando de repente eu sinto alguém em pé do meu lado. Eu senti. Tão certo quanto vive o Senhor. Sabe quando você está assim, concentrado e você sente aquela presença, como se fosse uma pessoa em pé. E eu digo, eita Deus. A oração está tão boa, mas será que já terminou? Será que o Daniel veio aqui para o meu lado? Porque às vezes o Daniel colocava a mão na cabeça, começava a orar. E eu, por ver ele fazer isso lá no Teobaldi, aqui ele nunca fez no ciclo de oração. Eu achei que ele tinha levantado porque a oração estava uma maravilha. E aí eu senti essa presença. Irmãos, eu caí na besteira de abrir o olho. Eu digo, Daniel se levantou, porque todo mundo parou de orar, não foi, irmão Joneto? Todo mundo parou de orar. E aí, quando eu abri o olho, aí não senti mais. Aí eu voltei o olho e disse assim, Senhor, volta, Senhor, volta. Mas não teve mais. Nós precisamos voltar à essência, irmão, para que isso aconteça. Para nós nos derramarmos na presença de Deus, irmão. Irmão, os cultos de oração hoje em dia, irmão, o crente ora 5 minutos, 2 minutos, já terminou. Volta à essência. Amém? Recebe o convite do Senhor nessa noite. Volta à essência. Restaura o altar de adoração. Aleluia. Lembra-te que foi aqui que tu alcançou milagre, que tu alcançou cura, que tu alcançou a presença de Deus. Então volta à essência. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amada igreja, vamos para a parte final, onde nós vamos orar uns pelos outros. Vamos receber imposição de mãos, aqueles que necessitam, que querem unção, receber a unção, está enfermo, quer ser curado, está passando por luta e tribulação e quer ver chegar ao fim. Então você está nessa condição, você vem aqui mais uma vez essa noite, antes de voltar à casa de Deus, para que seja feita uma intercessão por você, pelos ministros da casa de Deus. A Bíblia diz, está alguém enfermo, então é hora de convocar os presbíteros, convocar os pastores para orar e para ungir com óleo. E a oração da fé, ela pode muito. Glória a Deus. Então vamos ficar de pé. Quem deseja vir até aqui, não desista, seja persistente. Jesus, ele deu para nós uma palavra doutrinária sobre o persistir em pedir, em bater e em buscar. Se pedir, vai receber. Se bater, vai se abrir. E se buscar, vai encontrar, para a glória de Deus. Tu me dás a chance. Glória a Jesus. Vamos lá, novamente. Olhos sobre as mãos, presbiterianos, glória a Deus, que atravessam me levam pra fé. Louvado seja o nome do Senhor, ungindo as vidas em nome do Senhor. Aleluia. Só creia, cada um que está diante do altar da casa de Deus. Só creia, continue crendo, continue esperando a tua resposta. Meu milagre, a tua cura, a tua bênção, a tua provisão, a tua providência. É por Deus da fé.
que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provas são maiores que o meu. Teus ouvidos para este lugar. E não vão me Senhor, inclina para ouvir a oração feita neste lugar. Este lugar foi construído, Senhor, para buscarmos a tua face, para buscarmos a tua presença. Senhor, Deus vai me fazer andar por sobre as o águas. Senhor vai ouvir os altos dos céus Vem, vem, e vai responder. minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Oh, Jesus, Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou operando, rompendo em fé, rompendo em fé. Oh, Jesus. Eita, Senhor Se Jesus. revestirá do Glória a seu Deus. poder, Meu rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em E a tua presença é real, nosso Deus. a cada dia Neste vou lugar. viver, rompendo Mas manifesta a tua presença, Senhor. Manifesta, a Senhor, a tua cada presença. dia vou Manifesta, Senhor, a tua presença. Manifesta a tua presença. Oh, Jesus. rompendo em fé. Aleluia. é provada. Aleluia. Continue cantando. Ainda tem muitos para ser ungidos. Ainda tem quem falta receber unção e posição de mão. Oh, Jesus, pastor Zé Maria, pode começar. Pode começar. Aleluia. Meu Deus. Que atravessa É para tua glória, meu Deus. pra perto Eu louvor, Senhor. de ti. Aleluia. Minhas provações não Para as são bênçãos do teu maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Oh, glória. Meu Deus. Não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre essa água, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. cada vez que a minha fé é provada. Ela se multiplica, Jesus. Tu me dás a Ela se aperfeiçoa, Senhor. Por
se aperfeiçoe. Sim, meu Deus. Minhas provações não são Aleluia. maiores que o meu Deus. Descendam a tua presença. Descendam a tua glória. Descendam a tua unção. Descendam, Senhor, a tua resposta, a tua providência. Deus vai me fazer andar sobre as águas, Deus, rompendo em a solução do problema, a resposta da causa. minha vida se revestirá do seu poder. Meu Deus, Rompendo em fé, com ousadia eu vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia! aplausos para Jesus. Oh, Jesus maravilhoso. Tome seus lugares. Vamos passar os avisos necessários. Glória a Jesus. E logo após estaremos orando e agradecendo ao nosso Deus por mais uma noite na presença dEle. Pela terceira parte da mensagem. Ainda faltam duas. Ela se completa no domingo. E você pode dizer, pastor, toda mensagem sobre esse texto bíblico, sobre esse assunto, se completa, se encerra no domingo? Não. Mas a mensagem do propósito da campanha. Porque a mensagem sobre essa história, essa convocação para voltar a Betel, isso é coisa muito profunda. Isso não se encerra com a pregação, com 5 dias, não se encerra com 1 ano, não se encerra. Isso é coisa muito profunda, com muitas mensagens, e muitas. Mas a mensagem da campanha, ela se completa no domingo.